Oi, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar. Vem cá, você já almoçou? Porque hoje te contar, hein? O cardápio do Globo Esporte tá caprichado. E o Dudu, sai ou não sai do Cruzeiro? Fazer o seguinte, vamos começar com essa. Porque negócio de Dudu e Leonardo Jardim, me parece que o amor acabou, hein? O Cruzeiro tá preparando a saída do atacante. Vamos pra Toca da Raposa com a Giovana Pires pra saber como é que vai ser, né? Giovana, o contrato do Dudu é longo, imagino que tem altas multas. Explica pra gente. Boa tarde pra você. Ei, Maurício, muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Até por conta dessa situação toda, o Dudu foi liberado pelo Cruzeiro das atividades. Não participa nos próximos dias dos treinos aqui na Toca da Raposa 2 junto com a equipe, justamente para resolver essa situação. Será que ele fica no Cruzeiro? Será que ele vai ser emprestado para outro clube? Ou será que esse contrato, que vai até dezembro de 2027, vai ser encerrado antes do prazo? A gente vai acompanhar a cena dos próximos capítulos e a expectativa é de que ainda essa semana essa história seja resolvida. Isso porque tem uma reunião prevista entre a diretoria do Cruzeiro e o staff do jogador, justamente para resolver o futuro do Dudu. O Dudu, a gente lembra, chegou nessa temporada no início do ano com status de titular, foi titular do Cruzeiro durante o início da temporada, só que aí nas últimas semanas acabou perdendo essa titularidade com o técnico Leonardo Jardim. Aí teve aquela cena clássica de Dudu no banco de reservas ao lado de Gabigol na partida contra o São Paulo. Na semana passada, diante do Palestino do Chile, ele acabou reclamando de estar na reserva. E aí é mais um jogador do Cruzeiro que está vivendo essa montanha-russa, cheio de altos e baixos no clube. Apoia. Ou critica. Tá na bronca o torcedor do Cruzeiro. Vamos combinar que o ano tá confuso, né, cruzeirense? O vilão de um jogo... Na saída errada, com os pés, não é muito a do Cássio. Vira herói na partida seguinte. Quem chegou pra ser ídolo, mal tem saído do banco de reservas. O Cruzeiro subiu pro 4º lugar no Brasileirão. Nem assim... consegue ter paz em meio à turbulência pelo afastamento do atacante Dudu. Quando começou o ano, no dia 4 de janeiro, 44 mil torcedores vieram ao Mineirão só para ver a apresentação dos reforços do Cruzeiro. A expectativa era enorme, especialmente pelas chegadas de 2 estrelas. Dudu e Gabigol. O ex-artilheiro do Flamengo era badalado como a principal contratação de um clube brasileiro na janela de transferências. E é o cabuloso, cara! 4 meses depois, Gabi não é nem sombra daquele popstar. Perdeu lugar no time titular. Nos jogos contra São Paulo e Vasco, ele sequer saiu do banco de reservas. O momento do Dudu é ainda pior. Ele teve alguns lampejos com gols e atuações animadoras. Parecia que ia se tornar um líder técnico do time. Mas hoje está afastado por decisão do treinador Leonardo Jardim, com chance de deixar o clube pela porta dos fundos. Outro que vive uma temporada de altos e baixos é o goleiro Cássio. As críticas voltaram após falhas contra Bragantino e Palestino. Mas no jogo contra o Vasco, o goleiro se redimiu. Fechou o gol e garantiu a vitória. Quando acabou a partida, não segurou as lágrimas. Acho que a gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta, mas não é por falta que a gente quer. Quando você é hostilizado pela sua própria torcida, tu sente mais. Mas acho que o choro é válido porque o cara precisa desabafar também. A recuperação do Cássio é um exemplo no Cruzeiro. O desejo do torcedor é ver as outras estrelas darem a volta por cima e que o time seja confiável. Faz parte, né? Eu acho que tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento. A gente não tá aqui pra se vitimizar de maneira nenhuma. Eu acho que quando tem críticas, eu sou um cara que... Quantas críticas eu recebi e evoluí como pessoa, como atleta e coisa, então que a gente possa se ajudar e evoluir sempre. O cara reclama, dá aquela aprontada e tal, e é liberado. Daqui a pouco a gente vai debater sobre isso, porque agora a reportagem Lauro Lopes nas ruas, o que o povo celeste está falando sobre o Dudu. Dentro de campo terminou tudo bem no fim de semana. Vitória e G4 do Brasileirão. Já fora das 4 linhas, teve polêmica, principalmente por conta
desse vídeo aí, ó. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar, ué. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Pois é, Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, indicou uma possível saída do atacante Dudu. Para quem tá chegando agora, a gente refresca a memória da galera. O jogador foi cortado da partida contra o Vasco pela diretoria e pela comissão técnica. Motivos, declarações que não agradaram e até assuntos internos. Aí tem Pedro Lourenço, Dudu e comissão técnica. E a torcida, hein? Tá pensando o que disso tudo? Bora saber. Some. Some? Some. Já? Já? O Cruzeiro é maior. Dudu não dá. Não quer jogar. Pedrinho tá certo. Aqui é amor. Eu sofri mais de 4 anos. Tô sofrendo até hoje. Some, Dudu. Some. Some. Pode ir embora. Pode ir embora. É o Dudu e o Cabulu, esse Cabulu, né? Como é que é? É o Dudu e o Cabulu, esse Cabulu, né? O Gabigol? Gabigol também. Ah, Dudu tem que permanecer, né? Dudu é muito bom. Eu gosto do futebol dele. Eu tenho certeza que muitos cruzeirenses também gostam do futebol dele. Ah, eu acho que ele já pode dar linha, que não apresentou um bom retorno pro Cruzeiro, né? Não deve ser barato a multa rescisória dele não, mas o Pedrinho tem grana pra isso, né? Tem o cachê, ele é o homem do dinheiro. Quem não tem a gente. Quem não tem a gente, o trabalhador, mas... Pode mandar ele lá pro Piauí. Pode mandar. Vai acolher lá? Vai colher lá, catar, caçar caranguejo, camarão, tá? Tem que mandar pra lá. Tamo junto, Pedrinho. Manda embora esse E Gabigol, se reclamar, vai, ó. Não tem problema, nós pagamos, nós somos sócios. Aqui, ó, sócio caríssimo, viu? Sócio. Mostra aí pra gente, mostra aí pra ver. E tá em dia, né? Tá em dia. Tá em dia? Não tá em falta, não. Não tá em falta, Falta não. Atrasei, não. Paguei hoje, viu, Pedrinho? Paguei hoje, tá em dia. Manda embora, Dudu. Que figura espetacular. O bom humor dos torcedores é demais. Aqui é bom que o povo fala. E tem mais povo falando aqui no nosso chat, com quase 4 mil pessoas. O Aaron Júnior, o meu caro Hugão, tá dizendo adeus, Dudu. Cruzeiro acima de tudo e de todos. Daqui a pouco, informações do Vitor Moreira sobre o Dudu. E o Solano Frederico está perguntando, Bira, se o Dudu está mesmo com pré-contrato assinado com o Atlético. Tem isso? Não, não tem nada disso. Tem nada disso não? Claro que não. Ele nem rescindiu ainda com o Cruzeiro, né? E assim, acho que a possibilidade é praticamente zero. O torcedor do Atlético não aceitaria de forma alguma. Hugão, você quer o Dudu dentro ou fora? Leopoldo Siqueira, eu acho que a gente não pode aceitar o cachorro se aliviando no poste, né? Aliás, o poste se aliviando no cachorro. Eu sempre me confundo com esses ditados, que é maravilhoso, dislexia me pega sempre. O poste se aliviando no cachorro. Aqui nesse programa, eu elogiei o Dudu, porque entrava com muita vontade, mostrava muito ímpeto, e todos os torcedores sabem disso, inclusive corroboraram com essa opinião, porque falavam a mesma coisa. Naquele momento em que ele chegou, por exemplo, naquele momento do clássico ali, quando ele tem um pisão ali do zagueiro do Atlético, foi uma partida que ele foi muito bem na partida, atuou muito bem quando entrou, mas às vezes, meu amigo, a gente não, né? O jogador de futebol acaba falando demais, acaba criando situações que aí realmente a gente tem que entender o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo, Leopoldo Siqueira. É isso aí, já. Só não acho que tem que sobrar muito pro Gabigol, não, porque o Gabigol tá fazendo o seu papel, tá no banco, tá tranquilo, tá de boa. E proposta pode aparecer do Botafogo que estaria interessado no Dudu. Agora eu acho que o Pedrinho tem que dar uma maciada, ser menos impetuoso. Não, para falar. Porque se ele quer negociar o Dudu, ele criticar ou colocar na vitrine que ele não está satisfeito é ruim. E eu acho que o Dudu só sai, Bira, com uma composição salarial, o Gol. Ou seja, vai pro Botafogo, o Cruzeiro não quer mais ele, paga 2,5 milhões, paga 500, o Botafogo paga 1,5, entendeu? Mas é mais ou menos por aí mesmo. Vai ter uma composição dessa, né? Senão ele não sai. É melhor ele ficar treinando ganhando 2,5 milhões do que ir para um time ganhando 500. Verdade. E a multa está descartada, tá, Leopoldo Siqueira? A multa está descartada. Agora eu quero acionar o Vitor Moreira, que desde cedo está correndo atrás da informação. Haveria uma reunião entre o representante do Dudu com o dono da SAF Celeste e já teve alguma definição sobre o futuro do Dudu. Tudo isso vai ser agora informado pelo Vitor Moreira. Fala aí comigo. Oi, Léo, bancada democrática, meus amigos do Alterosa Esporte. Nós estamos aqui na sede da empresa do Pedro Lourenço em Contagem, óbvio, de perto, nessa situação envolvendo o Dudu e o Cruzeiro. A gente sabe que vai ter uma reunião envolvendo o André Cury, que é o agente e representante também do jogador, e o Pedro Lourenço. Na verdade, serão várias reuniões no dia de hoje para até acelerar essa situação envolvendo o Dudu, se ele vai ou se ele fica
do Cruzeiro. Lembrando que ele foi afastado do treino de hoje e dos próximos também, até que essa situação seja resolvida. A tendência, lembrando, a tendência é de que o Dudu deixe o Cruzeiro no restante da temporada, não vista mais a camisa estrelada. A gente vai ficar de olho nessa situação. Como eu falei, estamos aqui cobrindo de perto todo esse momento do Cruzeiro em relação ao Dudu. Tá certo, então. Vitor Moreira continua no plantão. Já está na manchete do noataque.com.br. Dudu é liberado dos treinamentos. Realmente não tem clima, pelo que parece, não tem clima, né, Hugão, para ficar. Ô, Léo, nada no futebol é certo em 24 horas. Certo. No balanço das horas, tudo pode mudar. Já dizia aquela música dos anos 80, boa música, inclusive. O Botafogo estaria interessado também num jogador das características do Dudu. Estaria interessado nessa situação. Só que nesse caso, o Pedro Lourenço está coberto de razão, gente. Está coberto de razão. O poste não pode fazer seu alívio em cima do cachorro, não. A história toda foi diferente. Então o que acontece? Manda quem pode, obedece que tem juízo. Foi indisciplinado, não correspondeu, falou demais. Então, meu amigo, afastado, vai resolver esse BO aí. A informação que eu tenho, essa parte aí de pagar a multa, ou pagar todo o contrato, tá descartado, isso não vai acontecer. O pessoal vem, fala na mídia, coisa pra caramba, o torcedor é movido a esse tipo de coisa, mas isso não vai acontecer, por isso as reuniões para chegar num denominador comum. Pois é, depois das reclamações pela condição de reserva, depois de ter dito, segundo informações que circularam no vestiário, que tá aqui é para cumprir o contrato, ele quer saber do meu, e coisa assim, né? Houve, então, essa cena aqui no Parque do Sabiá, em que os torcedores do Cruzeiro perguntam sobre se o Dudu ficaria ou não. Pedro Lourenço faz esse gesto com a mão esquerda de... É nítido, que é de saída, né? Vai ficar ou não? É o tipo vaza, né? Na gira, né? O relógio estava apertado. Aí ele fez Aí deu uma dormência. Ele fez assim para poder dar uma aliviada na circulação. Ó, só que é o seguinte, eu quero dar uma informação aqui. Eu conversei com um advogado especialista em várias questões, inclusive direito esportivo. Ele me disse o seguinte, isso aqui pode ser interpretado, caso o Dudu e o staff dele cheguem a essa conclusão, como uma situação que ele tivesse sido exposto a uma situação vexatória, tipo assim, está descartado e tal. Poderia entrar na justiça com pedido de rescisão indireta de contrato, Dudu. É o que o especialista, o advogado, me disse. Será? Bom, vamos saber nos próximos capítulos, né? E como tudo na vida é uma narrativa, também há a contrapartida de você se defender e contrapor. Porque o Dudu mesmo, há pouco tempo atrás, fez um negócio para Lila Pereira. A sigla virou outra. E o advogado dele fez a sigla virar outra. Então, você, como é que é pau que dá em Chico? Dá em Francisco. Então, meu amigo. E o Pedro pode falar assim, ó, já liberei ele para treinar. Tá liberado. Pode ser qualquer interpretação. Pode ser também. Agora, tudo muda do Cássio, a homenagem dos Celestes. Grande goleiro, sem dúvida nenhuma, e ontem foi o que eu falei para vocês aqui. Não cabe o caso de retratação, foi uma cobrança forte que eu fiz aqui no programa. Não tem ninguém torcendo contra o Cássio. Parabéns ao grupo que mostra essa união, essa vontade, e é o que realmente tem que acontecer aí dentro. Cássio, torcemos por você, mas é necessário uma sequência de jogos, né? 3, 4, 5, 6, 7 jogos, pra gente poder ver que realmente a chave virou. Telas Esporte, no embalo de 1 ano da SAF do Pedro Lourenço no Cruzeiro. Mais para festejar, para comemorar, você fala rapidão depois da reportagem do Vitor Moreira. Há 1 ano, esse aperto de mãos selou a primeira venda de SAF no Brasil. De Ronaldo Nazário para Pedro Lourenço, por cerca de 600 milhões de reais. Uma mistura de sentimentos hoje bate aqui em mim, mas principalmente o sentimento de dever cumprido. E Pedrinho, meu objetivo está cumprido e a pessoa certa é você. Estou chegando agora, né? E espero que Deus dê a sabedoria para nós, iluminar os dias nossos de cada dia. Sob o comando de Pedrinho, o clube anunciou 21 reforços. Com chegadas e permanências, o empresário já gastou mais de 240 milhões de reais. E deu declarações que empolgaram os cruzeirenses. A ideia é o Mineirão
ser do Cruzeiro. Vão trabalhar um dia para o Mineirão ser do Cruzeiro. Nós temos um grupo bom, que está fazendo um trabalho bom, mas todo mundo sabe que precisa de mais gente, né? E o campeonato é longo, então a gente não consegue manter um clube no alto nível só com o grupo que nós temos. Pedro Lourenço tem o apoio da maioria da torcida, mas nem tudo são flores, né? O dono da SAF Celeste tem algumas atitudes questionáveis pelo torcedor também, como falar em momentos que não deveria, fazer gesto que não pega bem, iguais a este, deixando a mensagem de que o Dudu vai embora do clube. Eu não vou esconder da torcida e de ninguém, na hora boa e na hora ruim, certo? E eu sou mais linha reta. Já em relação ao futebol, o Cruzeiro conviveu com uma final sul-americana e, ao mesmo tempo, com crises internas. Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil do ano passado para o Souza da Paraíba. Decepções com jogadores e pressão no CEO Alexandre Matos. Com Pedro Lourenço, o Cruzeiro também trocou muitos técnicos. Foram 4 sob a gestão do empresário. Nicolás Larcamon por Fernando Seabra. Depois contratou Fernando Diniz e agora Leonardo Jardim. Nesse primeiro ano, o Pedro e os cruzeirenses já viveram fortes emoções. A expectativa agora é de que nos próximos 365 dias os erros fiquem no passado e as conquistas voltam a ser presente. Acho que as coisas pro Pedro agora se ajustam e vão caminhar. Acho que ele passou por esse momento aí, né, de transição, e agora ele começa a entender e fazer a leitura e começa a pegar com as próprias mãos para dar uma olhada no próprio gado, né? E ao Ronaldo Fenômeno, muito obrigado, Ronaldo, por tudo que você fez. Pode ter certeza que tem um enorme agradecimento de toda a torcida celeste. E agora o Cruzeirense dorme tranquilo, que sabe que o caminho vai ir adiante, Leopoldo Siqueira. E para Cruzeiro liberou o Dudu dos treinamentos da semana, tudo caminha para a saída do atacante, né? E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação e parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. É isso mesmo, HG. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, para os nossos amigos. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador. E Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Para saber. E aí, eu acredito que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu honestamente acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Ô, Thiago, só... O contrato dele é até dezembro de 27? Isso. Dezembro de 27, então dá 24 meses. Ele chegou quando? Mais 6. Janeiro de agora. 30 meses. 30 e... Mais 31. Não. Maio, junho. 27. Maio, junho. 24, 25, 26. 32. Não, peraí. 25, 26, 27. 3 anos. Mais esses 8 meses. Dá 36 meses mais 8, 42. 42 meses? 42 meses. Pela multa rescisória, a gente tem uma ideia do salário dele. Eu achei um negócio cavernoso e eu fui inclusive enganado. Eu fui enganado. Nós fomos enganados, porque a fonte que nos passou a informação, né? E aí não dá para confiar mesmo, né? A fonte que nos passou a informação da primeira refugada para a volta do Dudu meses depois, disse assim, não, agora ele vem numa situação muito diferente, é menos da metade do valor. E nós estamos vendo que não, o salário dele é na casa de R$1,5 pau, né? Então, quer dizer, enfim, isto posto, valor liberado para procurar um rumo e entregaram para o Alexandre Matos e só, essa demanda é sua, resolve. É isso. Boa tarde para você. Notícia até que, boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Samuel Venâncio ainda ontem à noite, o Cruzeiro hoje não trabalha em hipótese alguma com a possibilidade
de pagar o valor integral do contrato, da multa do contrato do Dudu, em caso de saída, que é realmente o que está na iminência. Vai demorar alguns dias para acontecer, a gente não sabe a forma como isso vai se dar e é quem tem a incumbência de resolver da maneira menos danosa, financeira, menos danosa, ou seja, o dano já está causado à instituição Cruzeiro com a situação do Dudu. Quem vai ter a incumbência de resolver exatamente, de minimizar neste momento a crise financeira no caso do Dudu, é exatamente o CEO de futebol, Alexandre Matos, responsável direto pela vinda do atleta. Essa é a incumbência hoje do Pedro Lourenço para que isso seja resolvido, repito, de uma maneira a não lesar mais ainda o clube financeiramente. Hoje, o Cruzeiro, repetindo mais uma vez a informação trazida ontem pelo Samuel Venâncio à noite, o Cruzeiro não trabalha, o Thiago acabou de trazer a parte do staff do atleta, e o Cruzeiro, a instituição, não trabalha de maneira alguma com a hipótese de rescisão pagando o valor total da multa. Então, as partes vão precisar de se sentar, Alexandre Matos, André Cury, Dudu, Pedro Lourenço, se for o caso, e tentarem chegar em um acordo em comum. Acho que, independente do que seja fechado, uma das partes vai ficar um pouco mais insatisfeita, mas creio até que o Cruzeiro, a instituição, vai tentar resolver isso da melhor forma para si. Vejamos como que vai andar realmente cenas dos próximos capítulos, só para passar para os amigos. Em um dia, HG e telespectadores, que a gestão do Pedro Lourenço completa um ano de Cruzeiro, né? No dia 29 de abril do ano passado, aquela reunião com o Ronaldo, a presença do Alexandre Matos também. E essa situação diz muito um pouco do que o Cruzeiro se tornou nos últimos 365 dias, né? Ingerências com relação ao elenco, vazamento de situações internas. Então acho que é momento do Pedro também aproveitar essa data e fazer um balanço, entender que a continuar desta maneira, fora os resultados esportivos que não acontecem, o Cruzeiro vai caminhar para chegar naquilo que ele pretende, vai ser um caminho mais difícil. Primeiro, boa tarde aí, Everton, Thiagos, Elton, turma de casa. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para não ser mal interpretado, mas eu acho que nesse momento o Dudu ganhou na loteria. Por quê? Porque o que acontece com o Dudu era tudo que ele gostaria que pudesse acontecer para ele sair do Cruzeiro. Porque tudo agora caminha pró-Dudu. Porque o Dudu tá como se fosse uma vítima, ele tá bem à vontade. E quem tá com a batata quente na mão chama-se Alexandre Matos. Por quê? Se o Dudu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu tenho contrato para poder continuar, eu tenho contrato. Mas o futebol sempre vai ser assim. Não, mas é porque o ato, o gesto... Por causa do contrato, né? Basado do contrato. Do que o Pedrinho fez, ele poderia ter agido de uma maneira diferente, tentado um acordo entendido e até feito o Dudu falar, olha, eu não me sinto à vontade aqui no Cruzeiro por causa disso. Já que você não se sente à vontade, vamos fazer uma coisa? Vamos tentar amigável, vamos arrumar um time pra você. Ele poderia levar de outra forma. Agora, quando o Pedrinho faz isso aqui e fala, eu não quero você... Se tornou mais difícil. Mais difícil de acordo. Você se coloca no lugar do Dudu. Você vai abrir mão de alguma coisa pra poder... Em prol do quê? Em prol do cara que chegou pra você publicamente e falou que você estava fora? Então, eu vejo que agora, eu concordo com você, agora tá nas mãos do Alexandre Matos fazer o melhor trabalho dele no Cruzeiro nesses 365 dias que ele está contratado pelo Pedrinho, nesse um ano que está completando. Porque fazendo uma conta de padaria aqui, pelo número que o Thiago acabou de colocar pra gente, que é o tempo de contrato dele, a gente fazendo uma divisão, chegaria nesse valor de 1,5 milhão, que é o salário dele, e a gente fazendo a multiplicação, seria de 63 milhões de reais. 63 milhões de reais é o que o Dudu teria a receber do Cruzeiro. Um cara que jogou 17 partidas e teve 2 gols marcados e nenhuma assistência. Ou seja, ele entregou um nada e agora cabe ao Alexandre Matos, ele chegou com o status de mais um grande jogador contratado nesse movimento que o Cruzeiro fez na janela de dezembro, janeiro, e não vai entregar absolutamente nada ao Cruzeiro. Está entregando um desconforto, é um desconforto para a instituição, o que o Dudu está entregando. Lembrando mais uma vez, 17 jogos, 2 participações em gols.
é pouquíssimo para um Dudu que chegou rotulado. E os valores de 63 milhões. Eu tô repetindo para o torcedor entender a dimensão que é esse movimento que está acontecendo para a saída do Dudu. Então cabe ao Alexandre Matos fazer a melhor negociação dele nesse curto espaço de tempo junto ao Cruzeiro. Sabe o que eu acho? De não deixar esses 63 milhões chegar até o Dudu, porque, isso é uma loucura isso. O caso do Dudu, ele é muito pior pelo que ele fez extracampo também. É semelhante à situação do Matheus Pereira. Quando eu falava que meu problema com o Matheus Pereira, ou com as atitudes do Matheus Pereira, são em relação às atitudes dele no microfone. Então, mas o Dudu não levou pro vestiário, Thiago? Então, eu acho que o Dudu extrapolou. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Então, mas extrapola. Não. O ponto não é esse. O ponto pra não é falar esse. do Matheus, entendeu? O Dudu... Não, eu tô dando um exemplo que, assim, pelo qual eu me incomodava com a permanência, por exemplo, do Matheus naquele momento. Sim. Não era pelo que ele fazia dentro de campo. Pelo contrário, dentro de campo, eu ainda acho que o Dudu rendeu bem em alguns jogos. Ou na maioria deles. Depois que ele se tornou reserva, que pra mim ele some do time completamente. E aí parece que birra de menino mimado. É o que me parece, tá? É o que me parece. O Dudu, depois dele ir pro banco, ele me parece um menino mimado que tá fazendo birra. Então, assim, o que me incomoda no Dudu é o extracampo também. É entrevista, que ele fala que não entendeu porque foi pro banco. É ir pro vestiário e falar um monte de merda. Pois é, o lance do vestiário foi antes da zona mista. Foi, né? Foi antes da zona mista. Foi logo depois do jogo contra o Palestino. Então, quando ele saiu, quando ele estava no vestiário, antes de passar na zona mista e falar o que ele falou, ele deve ter tomado já uma bronca. tinha soltado dentro do vestiário. Mas ele deve ter tomado uma bronca. Por quê? Porque ele achou ruim de ser substituído no jogo. Ele não queria ter sido substituído. Se você vai olhar o jogo que ele estava fazendo. Esse jogo ele fez um mau jogo. Não, e outra coisa. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele entra mal. O Valu chamou contra o Red Bull Bragantino, eu acho que depois contra o Bahia, que o jogo já estava ganho, ele entra mal. Não, aqui no dia seguinte ao jogo do Red Bull Bragantino, você falou aqui, o cara entrou e aí usou o tema até de, parece que tá roubando dentro de campo, roubando e escondendo o jogo. Mas eu acho que antes ele tava indo bem. Não, cara, o último jogo que o Dudu fez alguma coisa, Thiago, na minha visão... E o time perdeu, foi um chute ruim. Exato, Thiago. De lá pra cá, cara... Mas então, enquanto ele... Esse é o problema. O que me parece no Dudu é que ele é mimado. Então se você virar reserva, você não pode jogar. Você não vai se dedicar. Esse é o problema. E é de um egoísmo essa situação, Sim, é de um egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro é formado por dois jogadores. O Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha Esse função. é o problema, eu concordo com você. Cara, isso é uma Porque loucura. ele tá no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, antes de pensarem na instituição. Isso já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato. Está explicado já o porquê que ele E aí, passou. quem trouxe, Breno? No caso, Alexandre Matos tinha que ter se cercado disso, tá? Não adianta colocar na conta do torcedor mais essa, porque não tá na conta do torcedor. Essa eu acho muito conta do Dudu, viu? Imagina. O Dudu veio aqui sozinho, assinou, produziu os próprios... Thiago, dificilmente você coloca alguma coisa que acontece no departamento de futebol a quem é responsável do futebol, não seria diferente dessa vez, né? O que ia ser diferente dessa vez? O Lautaro... Não seria diferente. A responsabilidade é do Dudu. Mas o Lautaro... Ele caiu de paraquedas aqui. Lautaro, Gamarra... Ele caiu de paraquedas. Eu tô citando 3. O Lautaro, eu não coloco o Lautaro na mesma frase do Dudu. O que eu tô falando é outra coisa. Tecnicamente, o Lautaro responde menos que o Dudu. Compromisso, o Lautaro tem muito mais que o Dudu. Esbarra na qualidade técnica. Mas aí é fácil de perceber, né, irmão? Aí o que eu tô querendo dizer? Olhou pro jogo, você já viu. Aí o que eu quero dizer? Quando o Léo Jardim chegou e começou a avaliar o elenco, cara, sinceramente, se formos analisar friamente o que justificaria, principalmente agora, que a gente ficou sabendo que o salário dele é $1,5 pau no Cruzeiro, o que justificaria um contrato tão longo com um salário tão alto? É aí que tá. Cara, então por isso eu posso questionar o diretor de futebol. É isso. Eu posso questionar. Você amarrou um contrato muito mal amarrado. Você estava amarrando um contrato tão longo com um jogador que foi problema no Palmeiras, que não estava jogando como titular do Palmeiras,
que a presidente deixou claro que ele só iria cumprir o contrato e mala para ele. Então, eu acho que todos os antecedentes... Agora, muita gente vai estar falando, Elton, agora fica fácil falar. Não, mas eu sou comentarista. O Alexandre é profissional dessa área. Ele tem que ter uma visão, como dizia no Thundercats, além do alcance. Sem dúvida. Então ele não pode amarrar um contrato tão mal amarrado com o Dudu, dando essa possibilidade. Gente, o Cruzeiro Você tem que colocar o IC. O Cruzeiro pode ter que passar ao Dudu de valores contratuais 63 milhões de reais. É reforço. É perder a oportunidade de reforçar esse time. O Cruzeiro vai ter que passar 63 milhões de reais. Aí alguém com certeza está dizendo em algum lugar assim, mas quando contratou vocês apoiaram. Peraí, eu acabei de fazer uma ressalva aqui de que nós somos enganados. Porque na oportunidade eu falei assim, pra mim só se justifica a vinda do Dudu pro Cruzeiro se for um negócio com ótimo custo-benefício. Porque fomos informados, eu e o Thiago Fernandes fomos informados que ele viria para ganhar menos da metade do que foi a primeira proposta. Aí... eu já olho para a primeira proposta e falo, peraí, se ele veio para ganhar menos da metade, olha o tamanho do absurdo agora, tá? Se ele veio para ganhar menos da metade da primeira proposta, então a primeira era de 3 milhões? O que foi informado para mim e para você é de que ele veio para ganhar menos da metade. E que a primeira eu imaginei que seria o quê? 2.200. 700 pila e tal, né? E a informação que deram pra gente é que a primeira proposta era 2.200. Entre 2 e 2.200. Não justifica. Você tira um jogador como o Dudu, que lá no Palmeiras eles não queriam, não estava sendo utilizado. Teve a questão de ficou um tempo fora, depois voltou e o Abel não estava. Eu não sei se o Abel não estava colocando para jogar porque não agradava dar resposta dentro de campo ou se tinha outras questões. Fato é que ele refugou na primeira e aí o Cruzeiro ficou grandão. Só que o Cruzeiro errou feio porque o Alexandre Matos mandou divulgar que estava fechado e eu acho que ele mandou divulgar na oportunidade para forçar o Dudu a mudar de opinião. Porque ele tinha dito que viria, pediu para vir, depois ele não conseguiu. Não conseguiu vir por causa da pressão. Pessoas próximas ao Dudu têm a mesma impressão que você. Tá terminando como começou a história do Dudu. Que mal pra cacete. Errado. Mal pra cacete. É isso. Gente, eu fiz a conversão aqui agora, dá 11 milhões de dólares. Se tiver que pagar essa multa, 11 milhões de dólares. Mas, gente, isso aí é a perder de vista. Ô, Thiagão, dentro da sua experiência, eu vou te dizer mais, o Cruzeiro hoje não trabalha com essa hipótese. Não, mas é informação. Não, claro, você está trazendo o que está escrito. Isso. Tudo bem. Se o Alexandre Matos não conseguir brigar com isso. O Alexandre tem que resolver. Se ele não conseguir resolver, eu acho que ele que vai pagar o pato. O Alexandre tem uma pergunta aqui pro... Ele tem que reverter. Vou só fazer uma perguntinha pra você, Thiago, porque você acha o Alexandre Matos um dos maiores, você falou que... Então, peraí que você vai fazer já. Segura. Não perca o fio. Cadê o Daniel? Solta. Thiagão, você que acha o Matos, você falou aqui, né? Um grande diretor de futebol. O torcedor do Cruzeiro ficar um pouquinho mais tranquilo. Qual a probabilidade que tem do Cruzeiro conseguir fazer um acordo, na sua opinião, para que não pague 63 milhões e o Elton tem aqui, essa veia dele dilatada, que ele quase ficou louco quando falou 63 milhões. Eu sempre digo isso, Breno, quando me perguntam uma coisa que eu não sei responder, 50%. Ou é sim ou é não, entendeu? 50% aí cairia o quê? De 63% para 50% o valor? Não. 50% de chance de fazer um acordo que não seja. Não, mas você acredita ainda nesse 50%. Você não acredita, não. Você acredita ainda que a facada vai ser grande. Gente, eu sinceramente... A facada é de 63 milhões ou não é? Eu sinceramente tô com você. Pra mim o André Cury chega no cliente dele e fala assim, querido, fica na paz. Essa pica do Cruzeiro. Deixa eu falar um negócio. O que pode acontecer? Eles não estão nem aí. Gente, eles não estão nem aí. Por isso que o torcedor tem que entender. Quando o jogador diz assim, sou apaixonado, minha vida é isso aqui, eu tenho raiz aqui, tem... Isso que o Everton falou, cara, esquece isso. Exato, porque na hora que acontece a treta, o cara fala assim, tem contrato, se quiser paga multa. Acabou, cara. O que pode acontecer? Cenas dos próximos capítulos, o que pode acontecer? Então, Elton... Protelar na justiça? O que seria protelar na justiça? Seria o Cruzeiro rescindir o contrato unilateralmente e não pagar. Não, mas aí 60 isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o Cruzeiro tentar fazer um acordo com ele e pagar parcelado. Mas conhecendo o futebol, assim, como funciona a cabeça de empresário, o que eu imagino, eles não vão exigir o valor integral. Eles vão aceitar talvez ali um acordo para diminuir 10, 15 milhões. E aí paga num tempo menor ou num tempo maior, que vira
quase uma aposentadoria pro cara, velho. Nossa. Isso é absolutamente natural. E, gente, o Flamengo parou de pagar o Romário em 2005, 2010, não, 2015. Isso acontece no futebol desde que o futebol é futebol. Desde que o futebol é futebol. E assim, esse caso do Dudu, ele vem à tona porque está sendo um fim de contrato basicamente litigioso, quase litigioso. Por isso, porque alguns contratos chegam ao fim e falam, não, fizemos um acordo amigável. E o clube paga a perder de vista jogador. É só você ver aí em balanço. O clube vai pagando jogadores, empresários e tal, a perder de vista. Eu tava vendo outro dia o balanço do São Paulo devendo coisa de 2015, 10. O Daniel Alves e pagando até hoje. Tempo. O São Paulo paga 42, porque mais um terminou de forma litigiosa. Sim. Porque se não terminasse, o São Paulo ia falar, não, fizemos um acordo amigável. Ainda continua pagando. Continua pagando. O São Paulo diria, fizemos um acordo amigável. E continuaria pagando o Daniel sem ninguém saber. Só para deixar claro quando o Léo Jardim chegou ao clube, já falei isso aqui, quando o Léo Jardim chegou ao clube, o Léo Jardim pediu explicações sobre um monte de jogadores contratados e seus contratos feitos. Por exemplo, o pessoal contratou o Elton. Por que deram um contrato tão longo nesses moldes? Me explica a contratação do Breno Galante. Contrato longo e quais os critérios que vocês usaram para contratar o Breno Galante? Pai, esse zagueiro do Atlético Paranaense aqui, o Thiago Valu, por que contratou ele pagando X milhões e qual o critério que foi usado da troca? Então, e o Thiago Fernandes? O Thiago Fernandes estava mal, etc. Os números não eram positivos, etc. Então, por que trouxe um contrato tão grande com valor tão alto? Confiança. Só que aí que tá. Você contrata com critério ou você contrata os passas? Você contrata com critério ou você contrata os passas? Por exemplo, o Cruzeiro precisava de grandes bandeiras, mas o Cruzeiro precisava de um time mais físico, né? Um monte de coisa. Tanto que o próprio Léo Jardim, quando ele identificou os problemas, aí os gestores do clube disseram assim, então vamos dar aqui a chave do futebol, Alexandre Matos. Toma aqui, Léo Jardim, você cuida, Matos. A partir de agora você fica só para resolver essas picas aí que estão pintando. Então, e tirou todo o efeito de comando, de CEO. Ele foi para um reles diretor de futebol, cara. Lá dentro hoje. Não apita nada, não manda nada. E tá aí para resolver problema. Sabe os problemas que você me causou, você tá aqui para resolver. E aí, o problema é que se for mandar embora também, é mais uma multa absurda. Então, e olha que vida maravilhosa. Mantém o salário, menos responsabilidade. Senta em cima do contrato, né, Thiago? Você imagina se a gestão do Pedro hoje está fazendo um ano, né? Se isso tudo que está acontecendo durante a gestão Ronaldo, isso jamais aconteceu. Você imagina se fosse o Paulo André ou Pedro Martins, hein? Responsáveis por uma operação dessa. Nossa! Acho que o barulho ia ser maior, né? A gente gosta de lembrar o fracasso. Não, Thiago, fracasso e caro. A gente gosta de lembrar o fracasso. Fracasso e caro é o que tem... Quando conversa com algum torcedor do Cruzeiro, pelo menos a época desse fracasso era mais barato. A folha não era de 20 milhões. Né? Também não... Mas é o torcedor que paga. Aí eu sei o seguinte, assim, eu e o Elton vamos guardar uma frase sua que você falou aqui agora para usar contra você daqui a pouco. Não tem como, né? Quando você vira e fala. Bom, deixa eu só terminar. Confiança também é um critério de contratação. Você falou isso. Rapidinho. Não, então tudo bem. Assim, então na hora de chegar na tela vamos conversar sobre isso. Né? Acho que o Pedro Lourenço, a estrutura de futebol do Cruzeiro para mim ruiu, eu já falei várias vezes, né? E esse caso do Dudu é a cereja do bolo, né? Não bastam só os fracassos dentro do campo, as contratações, algumas injustificáveis, como o caso do Peralta, que custou 3 milhões de dólares, 60% do passe, e esportivamente as coisas não acontecem, notícias internas continuam vazando. Então, é o retrato do Cruzeiro no último ano, mas aí é o Pedro Lourenço que tem que sentar e pensar. Ele pode até conseguir fazer o Cruzeiro chegar onde ele, Pedro Lourenço, pretende, que é a volta do caminho de conquistas, de títulos, mas eu acho que esse caminho vai ser um caminho mais espinhoso e difícil. Todas as vezes que por vezes eu estou em São Paulo, ou eu estou no Jogo Aberto, ou eu estou simplesmente em algum lugar em São Paulo que as pessoas vêm me perguntar sobre a gestão do Ronaldo no Cruzeiro, eu uso mais ou menos o mesmo argumento que eu falei agora sobre o jogador que diz que eu tenho raízes aqui, eu amo o clube e tal. O Ronaldo veio para cá para fazer negócio e ganhar dinheiro. Tá errado? Errado não tá. Mas também não coloca como, não, porque se eu tenho críticas severas. Viemos para fazer um negócio e fez e ganhou muito dinheiro às custas da instituição. Fez RJ e pagou em dia porque era obrigação, montou um time que não era
próximo de 1% do tamanho do clube. Ah, mas não tem problema, também não arriscou nada, ainda deixou... Briga e com ainda ele levou... também. Não. Trata uma merda. Eu acabei de falar, respeito cada torcedor que enche a bola, que elogia e tal. Mas quais os resultados? Não tem, e os resultados? Cara, os resultados. Não, os resultados. Eliminação pro Souza na primeira fase da Copa do Brasil. Então, beleza, você tá pegando a desgraça. Então, não, mas é resultado. Então, esse Cruzeiro também tem algumas desgraças. Ué, então vamos lá. Não. Perder pro Mochuque Luna também é uma desgraça? É uma desgraça. Perder pro Palestino da forma que perdeu... Se for eliminado agora, é uma desgraça. É uma desgraça. Então tá na conta da gestão. Mas a gestão passada, a gestão milionária, você pensa os problemas da gestão atual, óbvio que são muitos, gigantescos. Só que eu entendo que você buscar um exemplo na gestão do Ronaldo para justificar qualquer erro da gestão atual não justifica. Cara. Porque o Ronaldo enxergava o Cruzeiro desse tamaninho. Os caras não tinham raízes aqui, já que o negócio é ter raízes. Os caras enxergavam o Cruzeiro desse tamanho. Você não Ninguém falava, não comunicava com a torcida, afastou a torcida do clube. Né? E não fez mais do que obrigado. Não, comunicava mal pra cacete. O clube ficou longe da torcida. E não busque no fracasso. Não busque no fracasso modelo pra justificar os erros da gestão atual. Eles tá errando pra cacete. Demais. Muito. Mas aí o Pedrinho, que não era do ramo, entregou o clube nas mãos do Alexandre Matos e o Alexandre Matos fez um monte de bobagem. Ponto. Aí dizer assim, mas pelo menos na época do Ronaldo, o Cruzeiro reduziu de tamanho, a marca ficou muito menos valorizada. A torcida se afastou, a torcida não apoiou como apoiaria agora se os resultados tivessem minimamente acontecido. A torcida não apoiou, a torcida não largou hora nenhuma Cruzeiro. A torcida se afastou do clube, mas não é na arquibancada não, meu time. O clube não comunicava. O clube não comunicava. Eles enxergavam o clube desse tamaninho. O cara da XP virou uma referência. Ai, vamos tratar aqui com fulano. Os caras vieram aqui para pegar e vender. Sabe aquele negócio de recuperar a empresa? A empresa do Galante está quebrada, eu vou lá, compro e põe no mercado e vieram para ganhar dinheiro. Então não vem buscar no fracasso da gestão atual, que a gestão do Ronaldo é um exemplo, que não é. E outra coisa, se você conversar com gente lá, com gente que está lá hoje da gestão, mas não é de futebol, não, gestão do clube, eles vão te apontar uma lista de merdas ocorridas e descobertas após o negócio ter sido feito. Mas aí tem que buscar informação, porque eu não tenho nem tempo para ficar falando isso aqui. Então, assim, para mim é um fracasso. Mas a outra também era ruim demais. Só que a outra fez as obrigações, o básico, entregou o básico e todo mundo... eu não vejo assim. Não, esportivamente a gestão do Pedrinho já é melhor que a do Ronaldo. Ou eu tô falando bobagem? Mas esportivamente ué. A gestão do Pedrinho estava na final da Sul-Americana. Verdade. Que foi encaminhada agora tá entre os quatro. Não, encaminhado. O que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos, o que pode acontecer nessa temporada. Mas o que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos. O Cruzeiro tinha 3 pontos conquistados nos 3 primeiros jogos. Tem 0 agora, viu? Nos 3 primeiros. Então, só que depois essa mesma gestão que tá com 0 agora foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Com a base do time do Ronaldo. Então é o seguinte... Não foi com a base do time do Ronaldo. O Caio Jorge foi o melhor jogador, do lado do Matheus Henrique. Você chega numa final que os dois fazem a jogada do gol. Desculpa, não foi a base. Não foi a base, Elton. Não foi. Eu preciso falar de como foi. A base era. 2 reforços que você citou. As camisas voltaram.